Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, nosso Deus. Eu quero ler um versículo que se encontra aqui em Romanos 10, versículo 11. Diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, temos que também, assim como fomos agraciados, né, por conhecer o verdadeiro evangelho, temos também que, qualquer oportunidade, falar dessa palavra, que foi tão bom para a gente, que mudou toda a nossa vida, né? Agradeço. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse único e verdadeiro amigo que nós temos, único amor verdadeiro, único amigo de verdade que nós temos é Jesus, irmãos. É Deus. E precisamos prestar atenção nisso, porque o nosso instinto é buscar as soluções da nossa vida, principalmente aquilo que é referente aos nossos sentimentos, ao nosso coração. Nós buscamos sempre preencher os vazios que nós temos, os desejos materiais, com coisas materiais ou com relacionamentos. E sempre estamos buscando o príncipe encantado ou a princesa encantada. Mas nós já estamos vendo aí que no mundo não tem isso, né, irmãos? A própria Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos do amor de Deus. Por mais que a gente ame uma pessoa, o nosso amor é fraco, irmãos. Nosso amor é falho. E depende muito da circunstância. Né? A gente vê grandes casamentos aí com paixões fortíssimas, enormes, com realizações de sonhos, que às vezes a pessoa sonhava em ter um casal de filho, por exemplo, né? E tem tudo, consegue uma casa boa, emprego bom, consegue realizar os seus sonhos, e esses relacionamentos às vezes terminam em tragédias, e às vezes a gente olha e fala: se fosse eu, tinha feito diferente. Mas sabe por que a gente pensa assim? Sabe por que a gente olha assim? Porque nós não olhamos com o olhar de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Nós somos materialistas. Nós vemos só com o olhar terreno, carnal. É por isso que a Bíblia vem trazendo uma mensagem diferente para nós. É uma mensagem que é a única mensagem que se adequa ao projeto do ser humano, ao que você é de verdade. Porque toda a lei humana já está escrita no nosso coração, está escrita no meu e no seu coração. Se você for na casa de um amigo seu e roubar um lápis, você sabe que você roubou. E você sabe que você fez errado. Ainda que você seja ladrão, mas você sabe que você errou. Por quê? A lei de Deus, a verdadeira lei, Deus, quando fez a gente, já fez com essa lei escrita no nosso coração. Não precisaria da lei escrita. Por que Deus teve que dar a Bíblia? Por causa da nossa rebeldia, por causa das nossas misérias, por causa da fraqueza dos nossos sentimentos,
por isso que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Nunca que a Bíblia diz que você pode confiar no seu coração. Aonde diz isso na Bíblia? Aonde diz na Bíblia que uma vez que você se batizou, uma vez que você está cantando louvores, fazendo adoração na igreja, agora o seu coração ficou perfeito? Aonde diz isso? Jesus falou, necessário é você nascer de novo. E aí ele explica o que é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus, o Espírito é o Espírito de Deus. Mas para você ter o Espírito de Deus, você primeiro tem que passar pela água, você tem que passar pela palavra, você tem que ler a Bíblia sempre. É a Bíblia que vai te dar força, é a Bíblia que vai te dar direção, é a Bíblia que vai conseguir expulsar os demônios da sua vida. É pela palavra de Deus que você vai vencer. Jesus disse em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. É a Bíblia que vai te dar a vida eterna. Por quê? Porque a Bíblia vai capacitar você para viver em um mundo perfeito. Porque não somos perfeitos, irmãos. Como eu estava dizendo, por mais que você ame uma pessoa, o seu amor é imperfeito, é miserável, porque na hora H mesmo, você vai trair essa pessoa. Olha, tem gente que diz que ama uma filha, ama um filho ao ponto de dar a vida. Não, eu morro pelo meu filho, eu dou a vida pela minha filha. Aí vai lá e trai a mulher. Entendeu? O amor dele é um amor apenas egoísta, é só um sentimento que ele tem para satisfazer a ele mesmo, não é um amor real. O amor real está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. Esse é o amor real. Aí você pode dizer para mim, mas pastor, é impossível viver aquele amor. Claro que é. Você só conseguirá viver aquele amor se você buscar a presença de Deus na sua vida todos os dias e decidir ser uma pessoa lutadora, valente e falar assim, eu vou lutar contra tudo que me separa de Deus, contra tudo que me afasta de Deus. Eu, a partir de hoje, Senhor, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar. Como a missionária irmã Luísa estava lendo aqui, aquele versículo maravilhoso, você tem que decidir, Senhor, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar. Você tem que dizer para Deus lá na sua casa, fechado no seu quarto, né? Por isso que eu gosto de abrir o culto e falar que Jesus é uma pessoa maravilhosa, porque Jesus é uma pessoa, é um ser igual você, não é em carne e osso não, é em corpo glorificado, é o próprio Deus, entendeu? E você tem que conversar com Ele, Ele sabe a sua língua, Ele pode conversar com você em qualquer língua. O poder de Deus é incompreensível para você, eu sei, mas se você começar a ler a Bíblia de verdade, você vai saber quem é o nosso Deus. É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. Se você ainda não tem fé de verdade em Deus, é muito simples. Acabou de dizer aqui o versículo que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você começa a ler a Bíblia, você começa a ouvir a palavra de Deus e você vai começar a olhar à sua volta, vai, como diz lá no livro de Jó, em tantos outros livros aqui, se você olhar a própria natureza e você não vê que há um Criador, há uma inteligência perfeita, sobrenatural, com um poder incomensurável que fez todo esse mundo aqui, você é um cego, é um tolo. Porque tem gente que está acreditando em evolucionismo, darwinismo, acreditando no acaso, e sabe qual o maior problema de você não acreditar na palavra de Deus, no projeto de Deus? O problema é simples, é que você está satisfeito com a sua vida, entendeu? Para você viver do jeito que você está vivendo não faz diferença nenhuma, porque segundo a sua teoria tudo vai dar certo, e você vai morrer, como Deus é bom, Deus vai te levar para o céu do jeito que você está mesmo, entendeu? Você tem certeza que Deus vai mudar o projeto dele por causa de você. Entendeu? Isso é uma visão muito pequena, irmãos. Como o apóstolo Paulo disse, se você espera em Deus só nessa vida, só por causa de coisas materiais, você é mais do que miserável, e é real.
A Bíblia chama a gente para ser lutador, para ser valente, para tomar decisões todos os dias, porque, irmãos, não há nenhum santo sequer aqui na terra, não houve nenhum homem, nenhuma mulher até hoje nessa terra que foi santo, que foi perfeito, e que soube amar. Esquece isso daí, entendeu? Esquece isso daí. Cai na realidade. Você tem que ver a circunstância. Dependendo da circunstância, você pode ser uma pessoa maravilhosa. Dependendo da circunstância, você pode ser aquele monstrinho que está dentro de você. Essa é a realidade. Entendeu? Não fica se fiando na sua sabedoria, não, porque a sua sabedoria, ela nem te leva até o cemitério, para você ter uma ideia. Alguém tem que te carregar. Deus tem uma promessa maravilhosa de ressurreição e vida eterna para você. Você crê nisso? Não. Claro que você não crê. Entendeu? Você investe muito mais no seu corpo, que você está careca de saber que vai ficar velho igual o meu, mas você olha para mim que eu sou velho e você fala assim, esse cara é velho, já devia ter morrido. Você acha que eu tenho que morrer, entendeu? Aí você não vai ficar velho nunca. É assim que o jovem olha para a gente, olha para quem já é velho, entendeu? Acha que o velho tem que morrer, né? Sendo que dentro de nós, não importa a idade que você tem, você é a mesma pessoa. O que mudou foi o seu corpo. Agora, tanto o jovem quanto o velho têm a consciência da morte, mas continuam insistindo na teoria que é ele que está certo, entendeu? Como se nada fosse acontecer com ele. Tudo que vai acontecer de ruim é com os outros, né? E se você falar alguma coisa, a pessoa até fala que você está amaldiçoando, até isola. Pelo amor de Deus, não fale isso, entendeu? Ora, irmãos, nós temos que viver dentro da realidade. A realidade ela é matemática para todas as pessoas na terra. Por exemplo, aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 12 em diante, diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, papai. Você tem que entender que Deus é teu pai. Muitas vezes a gente fica cobrando dos nossos pais, até daqueles que já morreram, a falta de perfeição deles, ou os defeitos que eles tiveram ou que têm. Mas eles são humanos, igual a você, que você também não é perfeito, não. Mas o verdadeiro pai, como Jesus disse, a ninguém chameis pai. Não que Deus é contra pai, contra mãe, não é isso? Contra a família, não é isso. Nós estamos falando espiritualmente, porque o verdadeiro pai é Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro pai seu. Por isso que quando você ganha uma Bíblia, quando você tem respeito, temor pela Bíblia, começa a ler a Bíblia e Deus te leva ao batismo, é para você mudar de vida, para você ter uma vida diferente, é para você agora ser uma nova criatura, uma nova pessoa com um novo pensamento. Você não vai sair lá do batismo, ou você, quando Deus te deu uma Bíblia, você vai ficar com 3 olhos, 4 orelhas, 2 cabeças, né? O que tem que mudar é o seu interior. Que tem que mudar o seu interior.
Se Deus te chamou, não é para você continuar sendo a mesma pessoa. Ah, mas pastor, eu sou assim, eu nasci assim, meu gênio é assim, eu gosto desse jeito. Então tá bom, olha aqui, está dizendo claramente aqui, meu irmão. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Deus não vai mudar a palavra dele por causa de você. Ou você crê ou você não crê. Entendeu? A Bíblia deixa claro, o justo viverá pela fé. A fé em quê? A fé na palavra de Deus. Ou você crê no que Deus escreveu na Bíblia, no que Deus tem te falado, ou você não crê. Mas se você não crê, isso é problema seu. Né? Como Jesus fala claramente, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas não é eu, não, que vou te condenar, não. Nem é o próprio Deus que vai te condenar, não. É você que vai se condenar, porque você não aceita andar de acordo com os pensamentos de Deus. E aqui continua falando assim, olha, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, irmãos, você se tornará filho de Deus quando mesmo com a sua fraqueza, com seus defeitos, com as suas falhas, com seus pecados, você tomar a decisão de dizer para o Senhor assim, Senhor, eis-me aqui, teu servo, falho, pecador, fraco, cego, muitas vezes eu acho que eu não tenho defeito, mas eu tenho, porque eu sou humano, a palavra do Senhor diz que eu tenho, entendeu? E eu quero fazer uma aliança com o Senhor, eu quero conseguir ler a Bíblia, eu quero mudar, Senhor. Eu quero ser transformado, eu quero que um milagre que o Senhor faça na minha vida é mudar os meus pensamentos, meus sentimentos, que eu possa nascer de novo, que eu possa realmente ser da maneira que o Senhor quer, não da maneira que eu quero. Essa é a luta, irmãos. Deus não chama ninguém para ser igual, não, esquece isso daí. Para Deus, todos nós somos iguais e temos as mesmas oportunidades. Deus não fica devendo nada para ninguém, entendeu? A Bíblia diz que Deus ama a todos, a Bíblia diz que Deus quer salvar a todos, mas não vai aceitar você entrar no reino de Deus do jeito que você quer. Por isso que tem aqui os estatutos, os mandamentos, o juiz de Deus, que é a Bíblia. Jesus fala, se você diz que me ama e não obedece os meus mandamentos, você é mentiroso, você não me ama. Entendeu? Essa é a realidade, irmãos. Somos chamados para viver matematicamente dentro da realidade. O mundo é cheio de narrativas, de mentiras, de falsidades, de fingimentos, de safadeza, e você fica acreditando em tudo isso. Hipocrisia. Olha só, Jesus, ele condenou os hipócritas, condenou os fingidos, condenou os mentirosos, condenou os falsos, entendeu? Com Deus é peito aberto, é a verdade, não importa a sua condição, não importa a sua fraqueza, o seu defeito, entendeu? Desde que você fala, Senhor, eu quero mudar. Jesus até conta a parábola do fariseu e do publicano, que é muito interessante, entendeu? Então aprenda isso, sem fazer voto com Deus, sem entregar o seu coração para Deus, sem entregar a sua vida para Deus, você pode chegar até a conquistar algumas coisas materiais, mas a felicidade você não vai conquistar. Quando você menos esperar, a sua alegria, a sua felicidade fugirá das tuas mãos, porque só há alegria e felicidade com Deus, só com Deus, entendeu? E o inimigo fica te dando em conta-gotas aí prazeres, e você está confundindo prazer com felicidade,
Quando você menos esperar, o inimigo te abandona, você fica sozinho, em meio, muitas vezes, a uma grande tragédia. Entendeu? Então, irmãos, as coisas de Deus são seríssimas, devemos ter temor a Deus, devemos levar a sério a chamada de Deus na nossa vida. Deus nos chama para ser filhos dele, para andar com ele, para amar a ele. O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Você está amando a Deus sobre todas as coisas? Você tem que fazer essa pergunta para você, entendeu? Porque senão você fica, às vezes, 20, 30 anos numa igreja perdendo tempo, orando errado, fica de milagre em milagre. O que mais tem aí é crente pagando preço. Ah, não, você vai falar com a pessoa? Não, Deus para mim é tudo, está em primeiro lugar. Ela tem, quantos anos você está na igreja? Tem 30 anos. Esses dias eu encontrei com uma pessoa assim, a família toda igrejeira, ele também, 30 anos na igreja, não leu a Bíblia toda, entendeu? E sendo que a fé dele é baseada na Bíblia. Estamos lendo, irmãos, o livro de Números, no capítulo 34. Que diz a palavra do Senhor assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus termos. Do lado do sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado do oriente, e este limite vos será rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá de Azar-Adar, e passará a Asmon. Rodeará mais esse limite de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande vos será por limite. Este vos será o limite do ocidente, e este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até ao monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste termo serão até Zedade. E este limite seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o termo do norte. E por limite do lado do oriente marcareis de Azar-Enã até Sefã. E este limite vos descerá desde Sefã até Ribla, para o lado do oriente, de Aim. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Quenerete, para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os seus limites ao redor. Veja bem aqui, irmãos, que Deus tira esse povo da escravidão. Deus vem com eles ali por 40 anos, dando comida do céu para eles, tirando água da pedra, mostrando a sua presença poderosa, fazendo milagres absurdos, maravilhosos, e educando esse povo, e andando presente com eles. Eles viam a presença de Deus ali. E Deus dá. Eles saem de escravos, de pobre, agora eles ganham as melhores terras daquela região, que é a terra de Canaã. E marca os limites, os termos. Pergunto para você, esse povo recebeu essa terra de Deus. Eles estão com essa terra até hoje lá? Por que não estão com essa terra até hoje? Pega no mapa hoje e olha essa terra, o que está acontecendo com ela. Só guerra, matança. Só isso. Quer dizer que a própria herança de Deus não valeu nada para esse povo. Povo materialista, povo insatisfeito, ingrato, insaciável. Não é? Como diz ali no livro de Ageu, saco sem fundo, não é? Pessoas sem noção, que
estão mais preocupados com as coisas materiais do que com o verdadeiro projeto de Deus. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa dos seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa dos seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança aquém do Jordão, na direção de Jericó, do lado do oriente ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra herança. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné. E da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. E da tribo dos filhos de Zacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. E da tribo dos filhos de Asser, o príncipe Aiude, filho de Selomi. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são os príncipes a quem o Senhor ordenou que repartissem as heranças dos filhos de Israel na terra de Canaã. Então você vê que aqui tudo organizado por Deus, né? As heranças distribuídas certinho, porque Deus não gosta de injustiça, a balança de Deus tem que ser justa, nosso Deus é perfeito, é santo, é 100% justo e verdadeiro. Deus é amor, por isso que Ele é justo. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso